Olá! Na sequência da nossa 12ª Conferência Municipal de Assistência Social de Araçatuba, vamos apresentar agora as propostas aprovadas nos eixos e homologadas pela plenária. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura das propostas apresentadas, aprovadas e homologadas pela plenária. Propostas deliberadas na 12ª Conferência Municipal de Assistência Social de Araçatuba. Eixo 1. A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. Para a União, número 1. Elaboração de projeto de lei para a redução da idade do idoso de 65 anos para 60 anos e aumento da renda per capita de 1/4 para meio salário mínimo, para pleitear o benefício do BPC, ficando em consonância com o Estatuto do Idoso, garantindo que o direito ao benefício mantenha sua vinculação ao salário mínimo, conforme prevê a Constituição. Propostas 2. Aumentar a per capita para acessos a benefícios de transferência de renda e facilitar a forma de acesso ao cadastramento do CAD único. Proposta 3. Os serviços prestados às mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e urbana serem tipificados como um serviço de Sistema Único de Assistência Social e ofertar, através do SUAS, benefícios de transferência de renda temporário para mulheres vítimas de violência doméstica em situação de risco de vida que tenham medida protetiva e não tenham condições de prover sua subsistência por tempo determinado, a fim de que ela consiga ter meios para reconstruir sua vida. Propostas para o Estado. 1. Implementar serviços voltados para pessoas com deficiências e idosos através da implantação e manutenção na oferta de serviço de centro-dia e de residências inclusivas. Proposta 2. Ampliar, fortalecer a articulação da política de assistência social com as demais políticas públicas, principalmente as políticas integrantes da Seguridade Social, garantindo a qualidade e a resolutividade das demandas dos usuários, de modo que oportunize os usuários e pessoas com deficiências para acesso ao trabalho e renda. Proposta 3. Criar novos programas e parcerias com entidades de formação educacional e profissional, estadual e municipal, tendo como foco a população vulnerável em conjunto com seus familiares, visando o fortalecimento de vínculo, a responsabilidade familiar e a diminuição da institucionalização e do abandono. Propostas para o município. 1. Descentralizar os atendimentos de proteção básica voltados para a população em situação de rua, vinculando ao território de permanência do usuário e instituir programa de transferência de renda para a população em situação de rua. Proposta 2. Implantar, no mínimo, um núcleo de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiências por território do CRAS, além de implantar um centro de convivência para as pessoas com deficiências. Proposta 3. Ampliar e fortalecer a articulação da política de assistência social com as demais políticas públicas setoriais, principalmente as que integram a Seguridade Social. Proposta 4. Repensar a redistribuição da verba destinada para Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, compra direta, para que o benefício permaneça o ano todo. Sugestões que sejam realizadas através de feiras livres na comunidade. Proposta 5. Garantir internet gratuita aos usuários do SUAS no município, facilitando o acesso à informação, a preparação para o mercado de trabalho
e fortalecimento das habilidades. Eixo 2. Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Propostas para a União. 1. Fixar e garantir o piso para assistência social, 1% do orçamento, e ampliar os recursos para atender às demandas. Proposta 2. Garantir recebimento de um salário mínimo por membro com deficiência, independente do número de pessoas com deficiências na composição familiar. Proposta 3. Financiar serviços voltados para as pessoas com deficiências, idosos, moradores em situação de rua, crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violências, através da implantação e manutenção na oferta de serviços de centro-dia, de residências inclusivas, CCI, Centro de Convivência do Idoso, CRM, Centro de Referência da Mulher, considerando a necessidade de cada território. Propostas para o Estado. 1. Assegurar a garantia de regularidade do repasse mensal e ampliar o financiamento dos serviços, programas, benefícios e projetos da assistência social, garantindo à população social não contributiva, a todos que dela necessitarem e a pessoas com deficiências. Propostas 2. Fixar e garantir piso para assistência social, 1% do orçamento, e ampliar os recursos para atender às demandas. Proposta 3. Financiar serviços voltados para pessoas com deficiências, idosos, moradores em situação de rua, crianças, adolescentes e mulheres vítimas da violência, através da implantação e manutenção na oferta de serviços de centro-dia, de residências inclusivas, CCI, Centro de Convivência do Idoso, e CRM, Centro de Referência da Mulher, considerando a necessidade de cada território. Propostas para o município. 1. Ampliar o financiamento dos serviços de assistência social, garantindo a proteção social não contributiva a todos que dela necessitarem e a pessoas com deficiência. 2. Financiar a divulgação dos direitos socioassistenciais para idosos, pessoas com deficiência, moradores em situação de rua, crianças, adolescentes, mulheres vítimas de violência, através de campanhas, pontos estratégicos e mídias. 3. Financiar serviços voltados para pessoas com deficiências, idosos, moradores em situação de rua, crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência, através da implantação e manutenção na oferta de serviços centro-dia, de residências inclusivas, CCI, Centro de Convivência do Idoso, e CRM, Centro de Referência da Mulher, considerando a necessidade de cada território. Proposta 4. Aumentar o reconhecimento da implantação do profissional do SUAS e direcionar mais investimentos na aquisição de ferramentas de trabalho e investir em capacitação continuada e melhores condições de trabalho. Proposta 5. Destinar parte do financiamento para a implantação da vigilância socioassistencial no município, garantindo a produção de informações territorizadas para a correta identificação das demandas locais e para a construção de ações de planejamento, monitoramento e avaliação. Eixo 3. Controle social. O lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. Propostas para a União. Criar legislação para garantir a obrigatoriedade de repasse de recursos públicos para execução de capacitação continuada dos conselheiros para o fortalecimento das ações e participação ativa dos usuários. 2. Fixar um percentual orçamentário para assistência social
discriminando uma cota desse recurso para o fortalecimento dos conselhos. 3. Implementar fóruns e comitês para intensificar debates, palestras que fortaleçam a inclusão social e gerem materiais educativos de fácil compreensão, com conteúdos referentes à Política Nacional de Assistência Social e à divulgação em canais oficiais e mídias sociais populares, com o objetivo de desmistificar a assistência social como prática assistencialista, incentivando a participação social. Propostas para o Estado. Elaborar um plano de comunicação com o objetivo de aperfeiçoar e ampliar a divulgação dos mecanismos de controle e participação social, com ênfase nos conselhos, intensificando debates, palestras, comitês, bem como oferecer a inclusão social e o vínculo com órgãos e conselhos. 2. Assegurar que o processo de participação do sujeito de direito seja de fato efetivo, disponibilizando informações e conhecimento acerca de benefícios e serviços oferecidos em defesa dos direitos. Proposta 3 do Estado, fazer um percentual orçamentário para assistência social, discriminando uma cota desses recursos para fortalecimento dos conselhos. Propostas municipal. 1. Disponibilizar motorista com veículos para atender às necessidades dos conselhos. 2. Promover a capacitação continuada dos conselheiros para fortalecimento das ações e participação ativa dos usuários. Proposta 3. Fomentar espaços para estimular a participação social sobre as necessidades dos usuários e comunidades, através das audiências públicas e conferências para garantir a participação popular nas tomadas de decisões. Proposta 4. Utilizar todos os meios de comunicação que permitam à população apropriar-se do SUS, por meio de linguagem acessível, sem perder o conteúdo técnico, para que os usuários possam ter acesso às informações e provendo acesso à internet e equipamentos eletrônicos. Proposta 5. Garantir a representatividade de um usuário e ou do trabalhador do segmento da pessoa com deficiência nos conselhos municipais. Eixo 4. Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantia de direitos socioassistenciais e proteção social. Propostas para a União. Revisão do protocolo de gestão integrada de serviços, benefícios e transferências de renda, ampliando a renda per capita para maior inclusão no CAD único. Proposta 2. Revisar os critérios de acesso aos benefícios socioassistenciais, inserindo a avaliação social realizada por equipe técnica do CRAS como permanência ou concessão deste, visando humanizar e constatar a real necessidade da família, visto que atualmente a comprovação documental é o único critério de inserção. Proposta 3. Criação de 9 SUAs para ampliar a equipe mínima para cada serviço, especificando as atribuições de cada equipe técnica em detrimento de outros equipamentos, Judiciário e INSS, garantindo capacitações regulares desses. Propostas para o Estado. 1. Inserção e garantia de transferência de renda e projetos que visem a qualificação e inserção dos usuários, a geração de renda com contrapartida de apoio financeiro, Programa Ação Jovem, Oficina de Geração de Rendas. 2. Ampliar a oferta através de meios de comunicações, campanhas de prevenção contra a violação de direitos. Proposta 3. Realizar capacitações periódicas para os profissionais do SUAS.
Propostas para o município. 1. Garantir e ampliar a equipe técnica de acordo com a demanda apresentada pelo território atendido, a fim de promover mais agilidade nos atendimentos e maior cobertura. Proposta 2. Acolhimento provisório com estrutura para acolher grupos familiares com privacidade em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de sustentarem. Proposta 3. Implantar no município a distribuição do programa Viva Leite aos idosos em situação de vulnerabilidade social. Proposta 4. Implantar a vigilância socioassistencial no município. Proposta 5. Implantar plano de carreira para os trabalhadores do SUAS, visando a valorização do profissional e consequente fortalecimento dos serviços oferecidos. Eixo 5. Atuação do SUAS em situações de calamidades públicas e emergenciais. Propostas para a União. 1. Definir repasse de verba federal para atender, em conjunto com os municípios e estados, as Eixo 5. Atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergenciais. Propostas para a União. 1. Definir repasse de verba federal para atender em conjunto com municípios e Estado às ações assistenciais de caráter de emergência através de disponibilização de recursos urgentes e apoio técnico. Proposta 2. Rapidez nas ações durante calamidades no que se refere às verbas e disponibilização dos serviços por meio de leis, provisões de ambiente físico, recursos materiais, recursos humanos e trabalho social para manutenção de abrigos temporários, instituições de acolhimento, conforme a demanda apresentada. Proposta 3. Atender às situações de emergências através da oferta de benefícios eventuais. Propostas para o Estado. Definir repasses de verba estadual para atender os usuários durante o período de situação de calamidade pública e emergencial. Proposta 2. Estabelecer um comitê estadual para a elaboração de um plano de atendimento em situações de calamidade pública e emergenciais. Proposta 3. Assegurar, por meio de legislação própria, agilidade e responsabilidade do Estado em provisões e benefícios eventuais nas situações de calamidade pública. Propostas para o município. Implantação da vigilância socioassistencial no município, de forma a atuar preventivamente em situações de calamidade pública e emergenciais. Proposta 2. Criação do Fundo Municipal para contingências preventivas de verbas públicas destinada para situações de emergências e calamidade pública, através da arrecadação municipal, sendo 1% do imposto anual. Proposta 3. Ofertar benefícios e transferências de renda em situações de calamidade pública. Proposta 4. Garantir equipamentos, EPIs, para prevenção em situação de calamidade pública. 5. Estabelecer uma política de atendimento e um serviço de acolhimento institucional a mulheres vítimas de violência doméstica por meio de consórcio entre municípios. Para o município, avanços e desafios, propostas de avanço, dar continuidade ao serviço diante do contexto de pandemia. 2. Fim da cogestora. Propostas de desafios. 1. Implantar a vigilância socioassistencial no município. 2. Ter mais recursos financeiros para ampliar nossa equipe técnica e ter acesso a mais ferramentas de trabalho. Apresentadas as propostas, passamos à deliberação de eventuais moções.
Porém, não havendo nenhum requerimento de moção apresentado durante os trabalhos, tal deliberação foi suprimida. Na sequência, realizamos a eleição dos delegados que representarão Araçatuba na Conferência Estadual, que será realizada virtualmente no período de 20 a 22 de outubro do corrente ano. Peço ao secretário que apresente os delegados eleitos. Trabalhadores do SUAS, titulares: Mária Lúcia de Jesus dos Santos, Sueli Cristina Guissi Góes. Suplentes: Rose Aparecida da Silva de Carvalho, Maria Valéria Podavivi. Usuários: titular: Ana Cláudia de Andrade Ladim, suplente: Luiz Antônio Proietti. Representante das instituições: titular: Ana Carolina Leite Moreira, suplente: Meridiana Nogueira Prates. Obrigado. Quero aqui, nesse final, agradecer a todos que participaram dessa conferência, que nos ajudaram na realização desta, as autoridades que nos acompanharam no primeiro e no segundo dia deste encontro, aos usuários, aos organizadores, aos trabalhadores do SUAS, cuja participação é fundamental, e principalmente aos nossos conselheiros, esses que nos ajudam diariamente nesse trabalho. Agradeço também de coração aos membros da comissão organizadora que não mediram esforço para que essa conferência se realizasse. Acredito que os trabalhos foram de pleno sucesso e que os resultados foram acima dos esperados. A todos vocês, meu muito obrigado e até a próxima.